Uma salva de igreja. Hoje eu vou falar-vos de um título que ainda não vou dizer, de uma pregação que ainda não vou dizer. Mas antes de começar a falar, eu vou começar por contar uma história. Uma história não, é mais uma lenda. Os guerreiros vikings, os nórdicos, têm na sua mitologia um lugar que se chama Valhalla. Neste local, só as pessoas que morreram em batalhas épicas, gloriosas, morreram como guerreiros, é que vão para lá. Todas as outras pessoas vão para um sítio que é mais sombrio e não tão bom, depois da morte. Mas estes guerreiros vão para o Valhalla, que é um sítio espetacular e muito bom. Então todos os guerreiros nórdicos querem ir para lá. Então, eu ia pedir ao João que ele metesse. Hoje vamos falar sobre a armadura de Deus. É uma batalha, são batalhas diferentes da que os nórdicos travavam, mas não deixam de ser batalhas. Enquanto eles lutavam contra o corpo, nós lutamos contra o espírito. Então, para começarmos, gostava de vos ler Efésios 6, 10 a 18. Está aqui, mas quem quiser abrir, esteja à vontade. Finalmente, fortaleceram-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que, quando chegar o dia mau, possam resistir, e depois de terem resistido, permanecer inabaláveis. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Em tudo, tomem o escudo da fé, com o qual podem apagar todas as setas flamejantes do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e preservem na oração por todos os santos. Então, como eu já disse, vou falar sobre a armadura de Deus e eu vou contar várias histórias. Cada personagem vai representar uma das características que dá para ver na armadura de Deus. O primeiro personagem, é o cinto da verdade, é José. Eu vou contar então a história de José. Eu acredito que muitos aqui já conheçam a história de José, mas eu acho que é sempre bom relembrarmos para ficar na nossa mente e também para as crianças irem aprendendo as histórias da Bíblia. Então, José era um rapazinho que tinha um pai chamado Jacó e tinha vários irmãos. E José teve certo dia, um sonho em que estavam vários trabalhadores no campo a apanhar fardos de trigo e um deles, e era um fardo, era dos irmãos deles, que estavam a apanhar o trigo, e José que também estava a apanhar o trigo. Então, quando de repente os fardos dos irmãos de José curvam-se perante o fardo de José. E José teve este sonho e foi contar aos irmãos dele. E os irmãos ficaram chateados, porque pensaram que isso queria dizer que José ia ser superior a eles e que ele estava a achar-no convencido e tal, e que ele não devia ter feito isso. Pronto, isso era bastante mau. Então eles ficaram chateados com ele e passaram a não gostar muito dele. Mas José era um bocado ingênuo, então não bastou contar um sonho, ele teve outro sonho, que era o sol, a lua e as estrelas. As estrelas, havia uma estrela que representava José, no sonho,
E todas as outras estrelas eram os irmãos dele, curvaram-se perante ele, e o Sol e a Lua também se curvaram perante ele. E ele viu este sonho e foi contar aos irmãos outra vez. E eles já o odiavam, passaram a odiar ainda mais. Então José conseguiu que os irmãos dele não gostassem nada dele. Ele sempre foi honesto. Isso é uma coisa que em José podemos ver, é que ele sempre foi honesto, porque mesmo nos erros dele, da história dele, nós podemos ver que ele tinha a honestidade presente. Pode ter falhado em outras coisas, mas a honestidade, de certeza que não foi uma delas. Então os irmãos começaram a odiá-lo e certo dia os irmãos dele estavam muito longe, estavam a cuidar das ovelhas, estavam a fazer as ovelhas pastar e José, o pai dele, Jacó, começou a ficar preocupado com ele e com os irmãos dele e quis que José fosse ver o que é que estava a passar, né? Porque é que os teus irmãos não estão a voltar? Está a demorar muito tempo? Será que está tudo bem com eles? Será que foram atacados? O que é que se passa? Porque os irmãos de José eles estavam sempre a meter-se em conflito. Então José foi ver como é que eles estavam, demorou vários dias, perguntou ao homem onde é que eles estavam e conseguiu descobrir onde é que eles estavam. E quando chegou lá, os irmãos dele ao longe viram e pensaram assim: lá vem aquele tipo com a sua túnica, é aquele convencido, vamos mas é dar cabo dele. Só que um dos irmãos de José disse: não vamos fazer isso é muito mau, vamos só atirá-lo para aquele poço ali. Só que ele tinha a ideia de depois ir lá e soltá-lo, porque era o irmão mais velho, né? E tinha a responsabilidade de manter os irmãos todos seguros. Então eles fizeram isso, não me mataram, ainda bem, e me jogaram no poço, meteram no poço, e ele ficou lá por algum tempo, até que quando já estava a ficar de noite, passou uns mercadores, uns medianitas, e os meus irmãos dele pensaram assim: já sei o que é que vamos fazer, vamos vender ele para os mercadores que estão aqui a passar para os medianitas. Então foram lá e venderam por algumas moedas de prata e assim foi. Só que agora eles tinham um problema, porque o pai deles ia saber, né? Então eles tiveram que arranjar uma mentira. E eu acho que esta história é muito sobre isto. É sobre a mentira e a verdade. Então, qual é a diferença entre José e os irmãos dele? Nós podemos ver em toda a história que José sempre disse a verdade. Os irmãos dele, por vezes, disseram a mentira. Mentiram várias vezes. Mentiram quando atacaram uma cidade, que tinham dito aos senhores daquela cidade que se eles fizessem a circuncisão, eles casavam com as filhas deles, eles casavam com as filhas deles, pronto, davam-se em casamento entre uns e outros. Só que não cumpriram essa promessa, não cumpriram várias outras promessas que foram fazendo. Então, acho que dá para ver, a mentira e a verdade é um contraste bastante forte. Aqui eles voltaram a mentir, mentiram ao pai, mataram um cordeiro, encheram a túnica de José com sangue e fingiram que ele tinha morrido e disseram ao pai que ele tinha morrido. Por outro lado, podemos ver a história de José, que sempre disse a verdade. Disse a verdade dos sonhos dele. Ele podia não ter contado, mas ele contou. Acho que ele não teve muito bem, mas disse a verdade. Quando a mulher de Potifar foi ter com ele, ele também foi honesto. Disse que não queria, que não ia ficar bem perante Deus, que não ia ficar bem perante esse Senhor. Mesmo ele podendo ganhar vantagens com isso, eventualmente, mas ele preferiu ser fiel a Deus. E o próprio Potifar sempre o viu como um homem que era fiel e que, tanto que ele não o matou, porque ele podia o ter matado. E na prisão José também disse a verdade, quando estava perante aqueles dois, o padeiro e o copeiro, e eles tinham tido os dois um sonho. E José podia ter não dito a verdade, mas escolheu dizer a verdade.
ele podia simplesmente ter contado um bom sonho aos dois, ou se ele tivesse interessado contar um mau sonho aos dois, mas contou realmente o que era, a verdade. Não importava se um ia ficar chateado, se um ia ficar contente. José não se importava com isso, importava-se simplesmente em dizer a verdade. Então, é isso. Não interessa se as coisas nos dão vantagens e desvantagens. O mais importante é sempre dizer a verdade. Podemos ver o que é que aconteceu com os irmãos deles. Ficaram cheios de culpa, cheios de remorso, enquanto José sempre ficou feliz, teve uma boa vida, apesar de ter passado por situações terríveis, enquanto os irmãos deles estavam com os pais deles, aparentemente estavam bem, por terem mentido, mas não estavam. Tinham tendas, tinham as melhores vantagens daquela época, mas dentro do coração deles tinham a culpa, enquanto José não tinha. E eu acho que é o cinto da verdade. O cinto é uma coisa que não nos faz passar vergonha. O cinto faz com que as nossas calças não caiam. Então, eu acho que a verdade é muito isto. É uma coisa que faz com que as nossas calças não caiam. Nós não vamos ficar envergonhados se dissermos a verdade, porque nosso Deus é o Deus da verdade e é como podemos ver. A história de José exemplifica muito isso. Ele sempre disse a verdade e sempre nunca teve culpa, e os irmãos dele tiveram culpa. Depois, no final da história, esta história é bonita porque acaba bem. Os irmãos dele, passado muitos anos, voltam a ir ter com ele ao Egito. Ele nessa altura é governador, eles não sabem disso, que ele é o José. Então José vai fazer uns testes com eles para ver se eles realmente mudaram. Ele conclui que eles mudaram e eles acabam por perceber que nunca deviam ter mentido, e corre bem porque, apesar de eles terem mentido, José, por sempre ter dito a verdade, a vida dele corre bem e ele perdoa os irmãos dele no final, e os irmãos dele também têm uma lição de vida e acho que aprenderam que realmente a mentira não vale a pena. Então esta era a primeira parte da armadura, o cinto da verdade, representado por José. Tem aqui uma parte que eu achei marcante, que é a Gênesis 39:19. Não há ninguém maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, por seres sua mulher. Como pois faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Aqui dá para ver a confiança do Potifar em José, porque ele não vedava nada dele na casa dele a José. Então José era realmente uma pessoa muito honesta. O Potifar dava tudo nas mãos dele e confiava que corresse bem, apesar de ele ter sido um escravo. Como é que um escravo chegou a tal posto? Realmente é impressionante. E também mostra que José não se deu nem nesta tentação. E o próximo seria o peitoral da justiça. Eu decidi, para representar esta personagem, escolher Natã, que foi ter com David após ele ter pecado, após ele ter-se apoderado de Betseba. E David tinha muitas mulheres, e tinha um soldado que era Urias, né, como todos sabem. E ele interessou-se pela mulher de Urias. Urias estava na batalha, era a época da batalha, os reis também deviam estar em batalha, mas ele não estava por algum motivo. Aí a história já começa mal, porque não estava a cumprir com as suas obrigações, estava com a mente vazia, e viu a Betseba a banhar-se, apaixonou-se por ela, ou não necessariamente apaixonou-se, mas gostou dela, e mandou-a trazer ao palácio. E depois ela engravidou, e depois ele não tinha como esconder o que é que tinha feito. Se não arranjasse uma artimanha, teve que arranjar uma artimanha, que foi mandar Urias para a frente da batalha para ele morrer de propósito. E Urias era alguém que vivia muito próximo de David. Era alguém que devia ser muito próximo de David, e imagino que eles até fossem amigos. Então eu acho que foi um episódio muito triste da vida de David.
Mas como David não estava a esconder o seu erro da população, Deus teve que fazer justiça, porque nem os reis, nem ninguém pode escapar da justiça de Deus. A justiça de Deus é cega, não interessa se somos pobres, se somos ricos, se somos pretos, se somos brancos, não interessa. Deus morreu por todos e Deus também faz justiça a todos. E então Deus mandou Natã para falar com o David e Natã contou-lhe uma história que era sobre um rico e um pobre. E o pobre só tinha uma ovelhinha e o rico tinha várias ovelhas. E a ovelha, ele queria dar uma festa, ele precisava de ovelhas, o rico queria dar uma festa. Então, como ele não queria bater nenhuma das suas ovelhas, foi ter com aquele que só tinha uma ovelha e roubou-lhe a ovelha. E matou-a e fez a festa com ela. E o pobre gostava muito da sua ovelha, porque era a única ovelha que ele tinha, mas mesmo assim o rico não se importou com nada disso e matou a ovelha dele. E David ouviu esta história, ele disse: quem é esse? Para que eu vá e faça justiça e que vou fazer não sei quantas vezes pior ao que ele fez. Então Natã disse que ele era ele. Ele é que tinha sido essa pessoa desde o início. Ele é que era a pessoa que tinha muitas ovelhas e tinha pegado numa única que ele não podia ter, que não era dele. E que era muito amada porque o outro só tinha uma. Então David olhou para si e realmente caiu em si mesmo. Apesar disso, ele teve de ser castigado por Deus, porque os nossos atos, por mais que a gente erre e que nos arrependemos, as consequências estão sempre lá. Então, Natã está aqui como representante da justiça, do peitoral da justiça, porque a justiça é cega. Ela não olha aos amigos, não olha se são inimigos, se são ricos, se são pobres. Talvez Natã até fosse amigo do rei, eu imagino isso, que ele fosse amigo de David, mas ele não se importou. Ele tinha que dizer o que tinha que dizer. E é isso que é a justiça. Está aqui. Então Natã disse a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul. Saul saiu de lá por ser injusto e David foi para lá porque ele era justo. E Deus agora relembrou: eu meti-te aqui porque tu eras justo e agora tu já não estás a ser justo. Então David caiu em si e arrependeu-se. Depois temos os calçados da preparação do Evangelho da Paz. E eu acho que este aqui é uma personagem muito, muito apropriada para os calçados da preparação do Evangelho da Paz, que é Paulo. Dizem que... não, está na Bíblia. Paulo planeava ir até a Espanha. Ninguém sabe se ele realmente foi ou não. Mas ele planeava ir lá. Eu creio que se ele planeava ir até a Espanha, ele deve ter ido até a Espanha, mas não tenho a certeza. O calçado das sandálias do Evangelho da Paz, eu gosto muito desta expressão, porque parece que vai a todo lado. Paulo ia a todo lado e aos confins do mundo. Levem o Evangelho até aos confins do mundo. E realmente Paulo, acho que ele se encaixava com isso. Ele foi a Espanha, foi a Roma, foi a várias igrejas, escreveu cartas a várias igrejas também. Então acho que combina muito com Paulo. Lembro-me daquele episódio em que Paulo e Silas estavam os dois numa cidade e depois apareceu lá uma menina que era a menina endemoniada, que andava sempre atrás deles, a dizer que eles eram pregadores do Deus vivo e não sei o quê, não sei o que mais. Ela ficou lá a insistir por tanto tempo que eles acabaram por ficar chateados e a certo momento Paulo vai e tira o espírito
demoníaco que estava a possuí-la. E isso fez com que eles fossem presos. Eles foram para a prisão. E eu fiquei a imaginar, a prisão não é um sítio que as pessoas estejam felizes, mas eles, apesar de estarem presos, estarem acorrentados, estarem talvez num sítio frio, úmido e escuro, eles decidiram cantar, decidiram louvar a Deus e assim fizeram. Houve um terremoto, os presos fugiram, mas não, os presos não chegaram a fugir, podiam ter fugido, mas não fugiram. E o carcereiro depois chegou lá e viu aquilo tudo, e é para tirar a vida porque pensava que tinham fugido, mas como não tinham fugido, Paulo e Silas disseram que não fugiram. Ele ficou admirado com aqueles dois homens, por até num sítio como uma prisão, eles cantarem, por eles louvarem a Deus. Então, as sandálias da paz, ou os calçados da preparação do Evangelho da Paz, é uma coisa que, estejas onde estiveres, aconteça o que acontecer, vás onde fores, sempre terás o Evangelho da Paz contigo. Isto é um dever nosso também. Então a parte que me marcou nesta história foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele e sua família foram batizados naquela mesma noite. E é isso. E antes de passar para o próximo slide, eu fiquei a pensar um bocado nestes itens todos. E eu pensei, estes itens é uma armadura, então deve ser só para mim, não pode ser para os outros. Mas depois eu lembrei-me que nós somos uma igreja e a igreja é composta por várias pessoas, é um corpo. E eu lembrei-me que Deus é o nosso comandante. Então isso quer dizer que se Deus é o nosso comandante, que se Ele é o Senhor dos Exércitos, quer dizer que todos nós temos uma armadura. E essa armadura é muito mais forte se todos estivermos juntos. E é isso. Por isso é que eu escolhi o hino final, que é o comandante. Então vou passar para o próximo slide, que é o escudo da fé. Acho que isso ninguém discorda. Abraão foi a personagem das personagens com mais fé que nós vimos. Saiu da casa dos pais, na verdade o pai dele já tinha morrido, mas a mãe não sei, mas saiu da casa da parentela dele e foi para uma terra que ele não sabia como é que era, não sabia onde é que era. Só Deus disse-lhe que ele ia ser uma grande nação, só que ele nunca teve filhos, esperou tempo e nunca mais vinha filho nenhum. Então como é que ele podia ser uma grande nação se não tinha filhos? Mas ele continua a acreditar em Deus, independentemente do que acontecesse. E quando ele já era idoso, já tinha muitos anos de vida, Deus deu-lhe realmente um filho. Antes disso ele teve as suas quedas, claro, Ismael, ele dormiu com Agar, mas apesar disso, ele errou, errar é humano, teve Isaac. E depois o final, a prova final do teste dele, da fé, foi quando Deus disse-lhe assim: pega no teu filho, no teu único filho, e entrega-o a mim, sacrifico. E Abraão ouviu isto e ficou muito preocupado, porque já tinha mandado Ismael embora, só tinha Isaac. Coitado, o seu único filho. Então ele pegou no seu único filho, sem dizer nada à Sara, saiu pela manhã e começou-se a meter em direção ao monte, que era para ir sacrificar o filho. E foram 3 dias de viagem. Questões, perguntava-se: como é que eu vou fazer isto? Porquê é que Deus está-me a pedir isto? Mas Ellen White diz que ele teve tanta confiança em Deus que, apesar de tudo, ele pensou: Deus tem o poder para ressuscitar Isaac, mesmo que eu o mate.
Então ele foi e confiou em Deus. Provavelmente, não, a Ellen White diz mesmo que Satanás metia dúvidas na cabeça dele, Deus não é um Deus que te vá pedir isso são os outros deuses, o que é que isso, se Deus te pede isso, qual é a diferença dele para os outros deuses? Mas Abraão conhecia Deus, conhecia a voz de Deus, porque ele sempre tinha ouvido durante a sua vida e mais uma vez escolheu confiar em Deus, pela fé. Coisas que ele nunca tinha visto, ele acreditava em Deus. E ele chegou lá, ao monte, e quando ia para sacrificar o filho aparece um cordeiro. Ele olha, o anjo impede-o de matar o filho dele, que ele já ia com o punhal, mas é impedido. E ele vê um cordeiro e o cordeiro substitui Isaac. E isto também é fé. A conclusão da história também é fé. Porque ele vai olhar para a cruz. Ele nunca viu Jesus, mas ele foi a pessoa que mais entendeu o que é que Jesus passou. E por isso é que ele é o escudo da fé. E uma parte que marca-me também de ver na Bíblia é: e creu ele no Senhor, e isso foi imutavelmente contado como justiça. Depois tem o capacete da salvação. Não me vou alongar muito, porque acho que já passou bastante tempo. Mas Moisés, ele foi responsável pela salvação do povo dele. Tirou-os do Egito, ensinou-lhes várias coisas, foi um líder paciente e que raramente se irritava, e conduziu-os à terra prometida mesmo que não tenha lá entrado. Portanto, foi um salvador e um libertador para o povo de Israel. E uma parte que me marca é: mas Moisés disse ao povo: não temai, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E é isso. A salvação de Deus, ela é de nós para os outros. Nós também temos o dever de, ao partilhar o Evangelho, salvar os outros. E quando nós salvamos os outros, eles também passam a ter este item, que é o capacete da salvação. E o capacete da salvação também é interessante porque está no cérebro e é o que, quando nós pensamos no céu e vemos as coisas, as distrações deste mundo, lembramos-nos de qual é o nosso foco. Então está muito relacionado com o lóbulo pré-frontal, né? Com as nossas decisões, por isso é que eu acho que é o capacete. E então isto seria a salvação. E depois tem a espada do Espírito, que eu escolhi Josué, também acho que combina muito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E eu lembrei-me daquelas palavras: ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te deu, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que te felicites por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, e de dia e de noite medita nele, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E Josué realmente sempre confiou em Deus, e antes das batalhas normalmente ele falava o que é que Deus tinha lhe dito, quais eram as promessas de Deus, e no final da sua vida não deixou de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele sempre pensou na palavra de Deus. Mesmo naquela vez que ele errou, porque não consultou a Deus, não orou, ele depois, no final, acabou por fazer uma coisa que é importante, que é seguir aos nossos erros. Não vamos cometer mais outro para remediar o nosso erro. Ele tinha prometido e jurado, pelo nome de Deus vivo, que não ia atacar aquele povo, e ele realmente não fez isso. E a Bíblia diz: não tomai o nome de Deus em vão. Então, acho que ele sempre teve a Bíblia, a palavra de Deus, sempre no seu coração, para fazer o que era correto e agradável aos olhos de Deus. Então escolhi-o como a espada do Espírito. E são estes os itens. E depois eu pensei que quem tem estes itens todos realmente é Jesus. Porque Ele é a verdade, o caminho e a vida.
ele estava sempre com o Espírito de Deus e também sempre se lembrava da palavra de Deus, até nas piores alturas, quando Satanás o tentou, quando os fariseus falavam com ele sempre se lembrava da palavra de Deus e isso era uma armadura para ele, uma espada. Pois o Evangelho da Paz, ele é a própria essência do Evangelho, ele é a morte em si mesmo, ele é a vida em si mesmo, quero dizer. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele também é salvação, pelos motivos semelhantes, porque morreu por nós e é isso que nos confere a salvação. Ele também é justiça, ele sempre foi justo, não fazia distinção entre as pessoas. Quando aquela mulher foi ter com ele que ia ser apedrejado, ele salvou-a e ajudou sempre os pobres, os necessitados, também ajudou os ricos. Jesus não fazia distinção. Os judeus às vezes eles pensavam que era só eles, mas Jesus ia a todos os povos, não independente da sua raça. E depois a fé, que também é uma coisa que Jesus podemos ver muito que ele tinha, que nos piores momentos da vida dele, ele confiou em Deus. Ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, se puder ser, mas se não puder ser, que se faça a tua vontade. E fez a vontade de Deus e Jesus confiou nela até ao final, independentemente do que acontecesse. Então, que assim como Jesus, ou os nossos outros exemplos, que apesar de serem imperfeitos, são exemplos bastante bons, boas pessoas, possamos segui-los, possamos aprender com eles, porque a Bíblia está aí mesmo para isso, para aprendermos com histórias do passado e também para sabermos sobre Jesus, que é o nosso maior exemplo.